Denis Paton, maior especialista em marketing digital da área de panificação e confeitaria do mundo. Vai falar para vocês como que ele alcança os clientes. Mas é mesmo, Denis. É mesmo. Vamos lá. Eu quero ver como que ele alcança os clientes, como que ele faz esse trabalho, Fábio. Quero que ele... Você consegue ensinar isso, Denis? Vamos ensinar agora. Para que as pessoas possam entender. Não é apenas abrir um Instagram, alguns seguidores e achar que eu vou vender para aqueles meus 1000 seguidores. Porque não é assim que funciona, tá? Você sabe que aqui a gente pensa no seguinte ponto, né? Qual que é o propósito aí, já que a minha ideia, a minha agência é marketing de propósito e tal. Pô, a gente está trazendo uma ideia inovadora que a gente aplicou aqui, certo, Everton? Certo. Pô, assinatura do PAN e tal. Certamente, nem todo mundo vai ser qualificado pela Dupan para ser uma padaria parceira para atender, né? A gente tem um crescimento, tanto da Dupan, nós mesmos aqui na Pondoro, a gente, para ser qualificado, a gente conversou bastante, vai precisar disso, daquilo, tal, e aí a gente se adequou e, né, foi para a ferramenta. Você que, por exemplo, tudo bem, então eu não vou conseguir fazer a parceria com a Dupan, mas o que acontece? Pô, na minha cidade está cheio de condomínio, tem como fazer, como que eu atinjo esses clientes? Como que eu consigo captar esse cliente na internet? Né? Então a gente vai jogar aqui o tema da palestra lá, como captar clientes nessas redes sociais aqui que eu coloquei, Facebook, YouTube, Instagram. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Isso, pessoal, não é captação de seguidores, tá? Captação de clientes. A gente quer cliente, né? E, para isso, o que a gente tem que pensar primeiro, né? Qual que é o nível de consciência desse cliente? O nível de consciência desse cliente é o quê? Se ele já sabe que você é a solução do problema dele. Ele, sabendo que você já é a solução dele, por exemplo, eu já sei que existe a Dupan, eu já sei que eu tenho um problema que eu não posso sair de casa por causa da aglomeração, então, qual que é a minha solução? A minha solução, eu já sei, que é assinar. Então, eu já tenho consciência desse problema e já sei que quem resolve isso é, por exemplo, a assinatura. Tá? Tem um outro cliente que ele sabe do problema, mas ele está indeciso. Como funciona? Então, ele sabe que tem um problema, ele sabe que não pode... Vamos falar de assinatura aqui, mas isso você pode usar para todo tipo de captação do seu produto ali, da padaria, do serviço, a gente pode falar de vários serviços aqui, tá? A gente primeiro tem que entender qual que é o nível de consciência do cliente em relação a esse serviço. Tá? Ou se, de repente, é um cliente número 3 que não sabe nem do problema. Né? Ele não sabe que nem poderia estar recebendo isso, não sabe nem que ele tem aquele tipo de problema. Né? Não está nem aí com nada. Então, para isso, o que a gente faz? Para cada problema, a gente põe uma ação, para cada nível de consciência do cliente, a gente tem uma ação. Se esse cliente ele já está consciente que você resolve o problema dele, do seu serviço, o que você vai fazer para ele? Você vai fazer oferta direta, você vai mostrar para ele só para ele comprar já. Então ele tem lá. Ele já está prontinho. Já está prontinho para comprar. Ele só precisa de um link. Ele só está pronto para comprar. Então, por exemplo, é o cliente que já passou pelo processo, por exemplo, de simulação do app, já está ali e ficou. Né? Ele já sabe, já viu tal. Só falta apertar o botão. Só falta apertar o botão, você oferece para ele e ele fecha. Tá? Ele já sabe, sabe que ele já te escolheu ali. Já te escolheu. Então, o tipo de postagem para esse cliente... Ele é mais incisivo, ele é mais a oferta mesmo, ele já é mais de conversão, que a gente chama. Tá? Quando esse cliente ele sabe do problema, mas ele está indeciso, que recurso que a gente usa, que copy que a gente usa, que post que a gente coloca no Instagram? A gente põe um post de relacionamento, de engajamento. Então, a gente chama esse cliente, normalmente, para sair da rede social e vir para outra plataforma com a gente. No caso do app, a gente chama ele para... vamos fazer uma simulação? Vamos trazer aqui... vem conhecer. Você tem que apresentar esse engajamento e o processo que ele vai fazer, o que ele vai ter com você. Né? Então, ele sabe que ele tem um problema, você já apresentou a solução, mas às vezes ele está numa concorrência ou outra, então você precisa ter relacionamento com ele. Chamar esse cliente para... É importante, né, Denis, você separar
esses clientes, segmentar, né? Segmentar. Porque senão você vai usar um tipo de conteúdo, vai investir recurso para... Exatamente. Às vezes... No momento de compra errado do cliente. Errado. Entendeu? Não precisa investir em conteúdo para trazer o cliente que só quer apertar o botão. Exatamente, exatamente. E é o fato do terceiro cliente. Então, o cliente que não sabe, cliente que não tem consciência do problema ou nem da solução, você tem que dar informação para ele. Você tem que mostrar para ele, ó, você sabe que existe isso? Você sabe que existe algo que vai resolver um problema? Ou sabe que você pode ter um problema? Né? Então, a gente simplesmente tem um outro tipo de copy, um outro tipo de informação, você dá conteúdo, né? Você, por exemplo, fala das plataformas, fala que existe uma recorrência, você vê que ainda, por exemplo, tem muita gente nos próprios comentários que não entende ainda a diferença de um sistema de delivery e de recorrência. Então, você faz o quê? Você explica para o cliente isso. É um primeiro nível, ele ainda não sabe. Então, primeiro você tem que começar a soltar posts de que existe uma solução, tá? É um funil invertido isso aqui, né? Então, se o cliente não sabe nada, você consegue passar conteúdo, informação, depois você começa a puxar ele para engajamento, trazer ele para a plataforma, trazer ele mais perto de você, é um cliente engajado, e depois você faz a oferta. E tem cliente que passa isso rápido, e tem cliente que você tem que insistir nos posts, em tudo isso, né? A gente faz um trabalho muito bacana, até pós-simulação, né, Neto, que a gente faz. Quando o cliente faz a simulação e ainda não decidiu, então a gente ainda tem uma interferência com esse cliente, dizendo, olha, então o que falta para você tomar a decisão e assinar? Então ele está no momento de compra e aí ele fecha e converte. Tá? Ô, Denis, é legal reforçar também que às vezes essa ação é um crédito que você dá, um voucher que você dá para ele degustar do seu serviço, e aí sim era aquele empurrãozinho que faltava para ele assinar o seu produto. Verdade, então. Neto, a gente está falando aqui de uma experiência que a gente está oferecendo para o cliente. Quando você oferece a experiência uma vez, né, Fábio? Ele às vezes pode pensar, isso aqui não vai chegar, não, todo dia nesse horário. Aí ele consome, ele fala, gente, eu não posso mais ficar sem isso. Né? Exato. O mesmo processo que a gente também faz quando a gente quer trazer o cliente para a loja, e muito lojista despreza isso, que é você patrocinar a experiência do cliente dentro da loja, patrocinar essa experiência do cliente. Eu gostei muito do processo do app porque ele faz isso. A gente consegue, pelo marketing, proporcionar a experiência do cliente através do aplicativo. Você entende? Tem aplicativo que você tem que entregar até a alma para saber como funciona. Ali não. Ali você colocou só se você consegue ter, você tem um condomínio e tal, eu consigo fazer a programação sem cadastrar cartão, sem dar todos os meus dados, eu consigo entender como funciona a plataforma, eu consigo brincar, eu consigo ver o cardápio, eu consigo simular. Se eu comer uma salada de fruta todo dia, por exemplo, que é o meu caso, a minha esposa fala, pô, mas assim então, salada de fruta todo dia. Então, beleza, salada de fruta todo dia. Quanto que vai dar? Vai dar tanto. Tá bom para nós? Tá bom. Você consegue decidir na experiência. Entendeu? E esse processo da Dupan é incrível. Você quase não vê isso nos outros aplicativos. Entendeu? Então, o que acontece? A gente faz um marketing para trazer o cara para essa experiência primeiro. E dali, depois que ele tem a experiência, para fechar e assinar e passar o cartão, aí ele já está engajado, é o que a gente fala, ele já está engajado, ele já viu, já viveu aquela experiência. O que ele precisa? Transformar do digital, no caso da assinatura, ele precisa transformar do digital por físico. Né? Então, será que funciona mesmo? Então eu falo, tá bom, então eu vou te dar um voucher aqui, ó. Vai lá. Ou se não, faz um pedido. A gente fala assim, então faz um pedido mínimo aqui, faz um pedido para um dia seguinte, você vai ver. Ele já cai na logística, recebe, aí tudo bem. Aí ele faz a programação dele lá da semana toda.